Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Hoje começam os jogos decisivos nas oitavas de final da Libertadores da América. Teremos dois brasileiros envolvidos e o Dois Toques, a Casa do Futebol, estará acompanhando os jogos de São Paulo e Fortaleza. A situação de São Paulo um pouco menos tensa, Fortaleza vai ter que vencer dentro da Argentina, enquanto São Paulo depende de uma vitória simples dentro do Morumbi, onde o tricolor paulista tem conseguido bons resultados sob o comando do Hernan Crespo. Enfim, vamos falar sobre esses jogos e vamos falar também sobre o projeto, finalmente um projeto do Fluminense saindo do papel, será levado à Assembleia para voto dos sócios, envolvendo a criação da SAF. O Fluminense pode deixar de ser um clube associativo para tornar-se também, como Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Fortaleza, Botafogo, tornar-se uma sociedade anônima do futebol. Enfim, a dificuldade era a captação de quem pudesse assumir essa SAF, né? Só que a maneira como isso vai se desdobrar, né, um módulo de SAF do Fluminense vai ser diferente do que acontece com o Botafogo, por exemplo, do que acontece até com o Bahia. Vai estar mais parecido com o que ocorre no Atlético Mineiro, mas eu vou explicar para vocês tudinho sobre esse projeto, que ainda vai ser votado, tem muita água para rolar ainda envolvendo o projeto de SAF do Fluminense. Mas antes eu peço a você que está ligadinho aqui no Dois Toques, para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal, compartilhe com aquele torcedor do Fluminense, com aquele torcedor do São Paulo, do Lion, que você conhece, que a gente vai falar de Libertadores, começa hoje, né? Começa hoje. Ontem terminou a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente tem aí a configuração que nós trouxemos ontem de Flamengo e Palmeiras, ali na liderança e vice-liderança do campeonato, o Cruzeiro atrás do Palmeiras com jogos a mais, né? Isso faz com que o Palmeiras, e até o Flamengo, que esse jogo a menos do Flamengo é contra o Sport, né? Então isso pode fazer com que a diferença seja ainda maior dessas duas equipes em relação ao terceiro colocado, o Cruzeiro, que ontem estava vencendo o Mirassol, tomou o gol de empate, belíssimo gol do Negueba para o Cruzeiro, mais uma vez, sempre ele, Caio Jorge, mas o Cruzeiro não conseguiu a vitória que o colocaria na vice-liderança, né? Então, Cruzeiro, seguido do Bahia e do Botafogo, e o Mirassol, ó, Mirassol voltando a figurar ali no G6. Tá com a mesma pontuação do Botafogo, a mesma pontuação do São Paulo também. Vale lembrar que São Paulo tem 2 jogos a mais, tanto em relação a Mirassol como em relação ao Botafogo, né? Então, Botafogo e Mirassol, que vão se enfrentar ainda, né? É um dos jogos a menos, podem ainda conquistar mais pontos e se distanciar um pouquinho do tricolor paulista na tabela de classificação. Mas eu acho que é uma tabela sintomática, né? Indica aí quem vai brigar pelo título, indica quem tem tudo para estar na Libertadores e quem vai se aproximar do G6, né? Então acho que o São Paulo já dando indícios de que vai brigar pelas primeiras posições ali pelo G6, é um time que todo ano está se acostumando, está voltando, né, a jogar Libertadores. São Paulo, que tinha ficado muito tempo afastado, conquistou a Copa do Brasil, volta a Libertadores, quer jogar Libertadores novamente, está na Libertadores, podendo ser campeão, né? Então, São Paulo está ali. São Paulo está ali. Vamos falar de Libertadores, falando de São Paulo, né? O São Paulo, ano passado, esteve numa situação muito parecida. O São Paulo empatou em Montevidéu com o Nacional, do Uruguai, e venceu por 2-0, no jogo que ficou, enfim, conhecido muito mais pela morte trágica de um atleta do Nacional, mas é claro que hoje nada disso vai acontecer. Uma equipe vai sair triste, outra feliz, né, por conta da classificação, mas a ocasião é a mesma, porque o São Paulo empatou em 0-0 com o Atlético Nacional de Medellín, lá na Colômbia. O Atlético Nacional é um time melhor do que o Nacional de Montevidéu era no ano passado, e o São Paulo não é um time tão forte como era no ano passado.
Ano passado, São Paulo tinha um time mais bem desenhado, com o Zubeldia num momento razoável da sua campanha. Acontece que depois que o Crespo chegou, esse time ganhou um pouco mais em termos de competitividade. No mata-mata tem uma eliminação aí nas costas, né? E uma eliminação doída, porque o São Paulo ficou fora da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, né? Um clube de Série B que não está nem nas primeiras colocações. Então tem essa dor do mata-mata, que foi a primeira grande derrota do Hernan Crespo, mas tem o bom rendimento dentro do Campeonato Brasileiro, tirando São Paulo lá de baixo, trazendo São Paulo ali coladinho no G6, por mais que tenha 2 jogos a mais. Um São Paulo que no último jogo até decepcionou sua torcida, empatou com o Sport. Eu acho que num campeonato como esse, para quem quer brigar lá em cima, jogar contra o Sport, que está virtualmente rebaixado, é obrigação ganhar, né? E o Sport estava 2-0, São Paulo estava bem mal. Ah, mas botou um time misto, não interessa. Não interessa, o Sport é uma equipe que está trazendo aí cada jogo 11 jogadores diferentes. Está remontando tudo, aí conseguiu uma vitória contra o Grêmio, pô, mantém esses 11 aqui, né? Vai ser com esse que a gente vai tentar o milagre. Não vai acontecer, não vai acontecer. O Sport, ele já está rebaixado, não tem como o Sport se safar do rebaixamento. Agora, o São Paulo, ele tem tudo para conseguir a classificação, mesmo sendo inferior ao São Paulo do ano passado, que também chegou às quartas e foi eliminado pelo Botafogo nos pênaltis. Possivelmente, né, teremos aí São Paulo e Botafogo, e o São Paulo, se passar pelo Atlético Nacional de Medellín, repito, um adversário que não será fácil, não é presa fácil, mas também não ganhou nenhum jogo na Libertadores fora de casa, perdeu todos. Então, fora de casa, o time colombiano não oferece tanta resistência como jogando dentro do Atanásio Girardot, né? Então São Paulo é muito favorito, mas tem que tomar muito cuidado, porque é um time traiçoeiro esse time do Atlético Nacional. E o São Paulo pode enfrentar tanto o Botafogo novamente, podendo ter uma revanche da Libertadores do ano passado, como a LDU, podendo ter uma revanche de quartas de final em que o São Paulo foi eliminado com o Rames Rodrigues perdendo pênalti em Copa Sul-Americana em 2023. Pois é. Então o São Paulo vai encontrar aí 2 algozes, provavelmente, se passar pelo Atlético Nacional de Medellín, cuja torcida fez festa em frente ao hotel da equipe, estão empolgados, mas isso não ganha jogo, né? O que ganha jogo é bola no pé, cabeça no lugar e bola lá no gol, dentro do gol. Ah, jogou mal, ganhou, tá classificado. Libertadores tem dessas. Precisa jogar bem, você tem que ser efetivo no ataque, seguro na defesa. Jogar bem é um detalhe na Libertadores da América, né? Para mim, São Paulo favorito. Diferente da situação do outro tricolor. O tricolor, o Lion, Fortaleza, sempre acostumado aí a jogar campeonatos grandes, chegar longe no Brasileirão, ser uma gratíssima surpresa em Sul-Americana, até em Libertadores. Mesmo numa fase terrível, Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores da América, mas o primeiro jogo foi bem decepcionante. O Lion empatando em 0-0 com o Vélez Sarsfield. O Vélez não é o Vélez da fase de grupos, perdeu bons jogadores, um deles o Álvaro Montoro, que está no Botafogo. O Vélez vinha de uma sequência de 4 derrotas até empatar com o Fortaleza e agora vai jogar no seu estádio, José Amalfitani, o tudo ou nada para se classificar para as quartas de final. Nesse momento o Vélez é muito mais time que o Fortaleza. O Fortaleza vive uma crise pesada. O último jogo do Fortaleza foi um indicativo de que o Fortaleza pode competir, perdeu para o Fluminense 2-1 buscando o empate, mas ainda é muito pouco. O Fortaleza precisa vencer. O empate leva aos pênaltis, que já seria uma grande coisa na atual situação do Fortaleza. Mas o Fortaleza precisa vencer, o Fortaleza precisa ganhar. E isso seria realmente um pano quente daqueles na crise que o Fortaleza vive, com o Renato Paiva no comando e o Marcelo Paes sendo, depois de tantos anos de excelente gestão, criticado pela torcida. Pois é.
Bom, vamos acompanhar tudo isso na Libertadores. Amanhã tem mais jogo, quinta-feira os jogos decisivos também. E a gente, é claro, no Dois Toques aqui no nosso podcast, a gente vai falar muito sobre isso. O podcast está marcado para sexta-feira essa semana, tá certo? Gente, Flu-SAF. O jornal o Globo ontem, no blog do Lauro Jardim, trouxe algumas informações. O Fluminense, em nota oficial, esclareceu outras coisas, né, que não cabe à diretoria aprovar, isso vai para a Assembleia, os sócios vão decidir e tal. Normalmente é assim, né? Você tem o Conselho Deliberativo, você faz a Assembleia com os sócios. Então o Fluminense, segundo o blog do Lauro Jardim, tem uma proposta da BTG Pactual, que é um banco cujo dono é torcedor do Fluminense, mas não será um modelo de SAF como, por exemplo, o modelo do Botafogo, em que alguém assume também um compromisso de, durante tanto tempo, aportar dinheiro, 100 milhões por ano ou 150 milhões por ano durante 3, 4 anos. Tal. Não é exatamente isso. É claro que ainda está muito obscuro, né? Ainda está numa fase inicial, mas a ideia é a SAF do Fluminense ser controlada pelo BTG Pactual e o clube ter ações abertas para cotistas. E entre esses cotistas estaria, é claro, a BTG Pactual, presidente da BTG Pactual, torcedor do Fluminense. E os próprios torcedores poderiam ser acionistas, ser cotistas do clube, empresa Fluminense. Então, assim, a SAF do Fluminense, se acontecer nesses moldes, ela não vai gerar o impacto que o torcedor do Fluminense, porventura, esperaria, né? Agora vem dinheiro a rodo, a gente vai brigar Campeonato Brasileiro e tal. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Pode acontecer porque o Fluminense, mesmo sem SAF, consegue ser sustentável esportivamente. A gente vê o projeto do Fluminense, mas quase caiu ano passado. Tá, mas estava nas quartas de final da Libertadores. Então o Fluminense tem anos seguidamente aí disputando alguma coisa. E a gente vê, por exemplo, o Vasco não disputa nada ano nenhum. Pelo contrário, está sempre envolvido na luta contra o rebaixamento. O Fluminense esteve nessa luta no passado? Sim, esteve. Por pouco não foi rebaixado. Mas o Fluminense, repito, havia sido campeão da Libertadores no ano anterior, campeão da Recopa no ano passado, esteve envolvido em quartas de final de Libertadores, poderia ter sido semifinalista. Então, mesmo sem SAF, o Fluminense ainda consegue resultados, performances esportivas muito além do que se imagina. Muito além do que se imagina. Porque o Fluminense não tem uma torcida gigantesca, que o Fluminense não tem uma receita gigantesca, também não tem um passivo dos maiores dos clubes brasileiros, né? Então isso também ajuda, mas normalmente não é um clube que você diria, bom, vai ter uma receita quase de 1 bilhão, vai contratar A, B, C, D. O Fluminense não tem grandes contratações, o Fluminense não tem grandes investimentos, mas consegue esportivamente estar sempre disputando alguma coisa nas suas temporadas. Com a SAF, a tendência é se organizar melhor financeiramente para, se não der para competir em termos de investimento com os clubes que mais gastam no futebol brasileiro, pelo menos ajustar as contas, melhorar o lucro líquido e o Fluminense ter condições de investir um pouco mais em reforços. A contratação mais cara da história do Fluminense é o Canóbio. Então é claro que para competir com o Flamengo, com o Palmeiras, o Fluminense precisa ter mais investimento. E no associativo isso não é possível. Muitas vezes é vender o almoço para comprar janta, tem que vender os meninos da base e tal. O Fluminense já tem uma base muito sólida, isso é muito importante. Xerém é a galinha dos ovos de ouro, mas com a BTG Pactual, se tudo der certo, pode ter uma estabilidade financeira maior. O grande problema, isso já foi questão dentro de assembleia de sócios, já foi questão dentro de reunião dentro do clube. A tendência com a BTG Pactual é que o CEO seja Mário Bittencourt. Então eu acho que aí é um conflito de interesse muito grande, né? É difícil me convencer do contrário. E eu não sei se Mário Bittencourt seria o nome ideal para ser CEO de uma SAF, né? Porque CEO tem que ter
principalmente a competência técnica. O Mário Bittencourt não tem competência técnica para ser CEO de SAF nenhuma. Bom, aí é que quem decide é o torcedor do Fluminense. Isso vai à Assembleia, isso vai à votação, quem vai decidir é o torcedor do Fluminense. A SAF pode ser muito boa, mas tem que tomar cuidado. Olhar para o Atlético Mineiro, olhar para outros clubes que também se transformaram em SAF, aprender o que fazer e aprender o que não fazer. Não pode começar uma SAF errada, né? Não posso ter como CEO uma pessoa que está intimamente ligada às contas anteriores do Fluminense. Não tem como, né? Então tudo tem que ser auditado, tudo tem que ser organizado de forma muito cristalina, muito transparente, para que o Fluminense não fique nas mãos ainda dos amadores, né? Tem SAF aí que foi adquirida pelo grupo que governava anteriormente. Não está dando muito certo. Já teve jogador até entrando em justiça para sair. Eu acho que não é isso que o torcedor do Fluminense quer, né? Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a casa do futebol.